Agora nós vamos falar de saúde, preste bem atenção. Olha, você que está com os quilinhos a mais e entrou na moda das canetinhas emagrecedoras. Novas medidas de segurança para a aquisição dessas famosas canetas, elas estão já em vigor. E quem vai trazer as informações agora é Jéssica Cruz, ao vivo, Jéssica. Muita gente estava usando de qualquer forma essas canetas, comprando inclusive, olha o risco, comprando em farmácia clandestina, comprando na internet, que você não sabe o que é que tem ali dentro, e aplicando no seu próprio corpo. Para evitar esses problemas, a Anvisa então estabelece regras, e são essas regras que nós vamos saber agora quais são para quem quer emagrecer. Estamos a 11h53, então ainda um ótimo dia para você e uma ótima sexta-feira também, viu, Jéssica? Oi, Fábio. Ótimo dia para você, ótima sexta. Pois é, importante contextualizar, né? Porque quando a Ozempic foi lançada, ela é a mais famosa. Ela era pensada para pacientes com diabetes, justamente para regular o peso, porque o sobrepeso ele acaba prejudicando ainda mais quem tem diabetes tipo 2. Pois é, mas aí essas canetas elas ficaram muito famosas por conta do resultado muito rápido. Às vezes a pessoa ela nem está com obesidade, mas recorre à caneta. O problema é que em grande parte das vezes essa busca pela caneta nem sempre tem um acompanhamento médico. E essa pessoa vai na farmácia, antes, né? A gente espera que antes, ia na farmácia, comprava a caneta, Ozempic, outra marca, sem receita médica. Isso é perigosíssimo. Desde segunda-feira que está valendo uma norma da Anvisa que as farmácias só devem vender essas canetas com receita, com a prescrição médica e 2 vias, viu? Porque uma fica com o paciente, a outra fica com a farmácia. A gente conversa agora com a Renata Cláudio, ela que é gerente de medicamentos aqui da Secretaria Municipal da Saúde, porque o município está fiscalizando essas farmácias. Tem que cumprir com essa normativa, né, Renata? Boa tarde. Boa tarde, exatamente. A medida veio com o objetivo de garantir a segurança da população, já que o uso indiscriminado dessas canetas, né, elevou muito e com isso associou também muitos casos de reação adversa em relação a esse medicamento fora do indicado pela bula, né, pela Anvisa. Então a medida veio no intuito de controlar, reforçar, né, e garantir a segurança da população, onde que os prescritores hoje, os médicos, devem prescrever em receituários em 2 vias e as farmácias deverão ficar com uma via retida na drogaria para poder lançar no sistema da farmácia, que obrigatoriamente ela vai ter que escriturar toda a compra e venda desses medicamentos, bem como lançar as vendas também, ou seja, as receitas que ficam na farmácia, todos os dados vão ser lançados para o sistema e desse sistema vai ser transferido os dados para um sistema nacional, para que a Anvisa consiga hoje controlar o consumo desses medicamentos e também garantir o uso racional deles. Você estava me contando, Renata, que as farmácias elas só tinham que vender antes com uma prescrição, mas não ficava com a retenção dessa prescrição. Né? Isso. Esses medicamentos eles sempre foram sobre prescrição médica. Hoje, além de ser prescrição médica, a prescrição ela precisa ficar com uma via retida na drogaria, né? Isso controla, inibe mais o uso indiscriminado, né? Porque obrigatoriamente para você conseguir esse receituário você tem que ir até um prescritor e um médico e a partir daí o uso ser acompanhado, né? Tanto acompanhado em relação ao uso, ao consumo e após a utilização desses produtos também, se o paciente tiver alguma reação, esses dados é levado para um médico e isso ser resolvido no momento para não causar nenhum problema maior para a saúde desse usuário. A farmácia que vende as canetas tem que ter uma estrutura para armazená-las, é isso? Isso. Esses medicamentos eles são armazenados sob refrigeração, então obrigatoriamente as farmácias e drogarias que comercializam esses produtos, eles precisam ter geladeira. Essa geladeira ela precisa possuir um termômetro para que a temperatura seja ideal, recomendada pelo fabricante das canetas, para garantir a qualidade e eficácia desses medicamentos, né? E a partir daí fazer a comercialização segura e com orientação também.
Inclusive, a fiscalização de vocês é nesse sentido também, de verificar o armazenamento desses produtos? A Vigilância Sanitária do município de Aracaju, a partir do momento que a lei entrou em vigor, a gente passou a incluir na nossa rotina de inspeções sanitárias das farmácias de drogaria a avaliação dessas prescrições, o lançamento no sistema nacional, bem como as condições de armazenamento também. Vocês encontraram alguma irregularidade desde segunda-feira que vocês intensificaram a fiscalização, né? Então, como são drogas, são medicamentos com um custo muito elevado, nem todas as drogarias no município comercializam. Então, você vai encontrar em drogarias de grandes redes e que tem uma condição de estrutura melhor. Mas, a partir do momento que a drogaria ela não atender as condições de armazenamento adequado ou estiver fazendo alguma prática irregular, por exemplo, vendendo esses medicamentos sem a retenção da receita ou a receita sem os dados completos, ela é sujeita a alguma penalidade prevista na lei federal. Que tipo de penalidade? Multa? São passíveis de multa, dependendo de cada situação, é passível de multa e suspensão da comercialização desses produtos. A população pode denunciar também? Sim, a população pode denunciar nos casos de tiver alguma irregularidade encontrada dentro das drogarias para a nossa ouvidoria do município ou através do telefone 3711-5019 para que a gente possa apurar a irregularidade. Renata, muito obrigada pelas informações. Fábio, é muito sério isso, né? Não é brincadeira. Tem que ter uma forma adequada de consumir as canetas e o melhor é buscar, é claro, o atendimento médico para garantir essa orientação e saber se você pode consumir esse medicamento. Jéssica, é só por curiosidade, o pessoal está perguntando aqui, não sei se ela poderia nos dar essa informação, qual é o preço médio hoje de uma canetinha? A Ozempic, por exemplo, que é a mais tradicional, qual é o preço dela hoje? É cara, viu? A Ozempic eu acho que é uma das mais baratas, mesmo assim é um preço muito elevado, né? Qual a média de preço, assim? Então, acredito eu que não tem um valor estimado porque a gente não trabalha com essa parte da comercialização. Mas o que a gente sabe é que são realmente valores muito altos, né? Então, o uso racional disso garante economia no seu bolso e um resultado mais eficaz do uso do medicamento. Olha, eu vou falar com base nas pessoas próximas, Renata e Fábio. Eu já vi gente comprando de 1.000, tem uma marca que é mais cara, que ela não estava ainda sendo vendida aqui no Brasil, que é a Mounjaro, ela estava sendo vendida somente fora, então a pessoa trazia de fora, e aí o preço não é tão em conta assim, não continua sendo. Tinha todo um risco também para as pessoas que contrabandeavam esses medicamentos, para que eles fossem vendidos aqui de uma forma que ninguém sabia como, armazenadas ninguém sabia como, né? Porque você tem que ter um armazenamento, tem isso também. Como tudo que está relativo a fins estéticos, né, acaba desviando do comércio legal. Então, o comércio paralelo em redes sociais ou com pessoas que você não sabe a origem, isso cabe à denúncia à polícia, né? A gente pode denunciar a vigilância e a gente vai encaminhar na detecção dessa ilegalidade para a polícia, porque se responde em processo civil, considerando que se considera um tráfico de drogas ou coisa parecida, porque o medicamento hoje ele só pode estar exclusivamente nas farmácias de drogarias, autorizado pela Vigilância Sanitária. Eu acho que o mais barato, assim, em torno de 1.000 e poucos reais, mais barato, mas aí vai depender de quantas doses você... É uma coisa muito complexa mesmo, por isso que precisa de todo esse acompanhamento e, claro, não gastar dinheiro à toa, porque precisa ter uma continuidade do tratamento para você não ganhar o dobro do peso que você já tinha. É um risco muito grande, viu, Fábio?